Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção divina para todos nós, bênçãos, maravilhosas bênçãos para todos, pedindo a sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos começar Gênesis 42 e o título é Reencontro com o Passado. Quem é que vocês acham que estão reencontrando com o passado? José, não é? Pois é, vocês já sabem disso porque estão seguindo o nosso estudo. Parabéns para vocês que não desistiram até agora. Nós estamos já na reta final de Gênesis. E o que acontece é que Canaã é um lugar muito próximo do Egito, mais ou menos 4 a 5 horas do Egito. Por que houve o problema entre José e os irmãos? José foi vendido injustamente como escravo ao Egito. Mas na minha maneira de pensar, se José estivesse ainda em Canaã, as bênçãos estariam lá com a família de José em Canaã. Porque Deus está abençoando o Egito, está abençoando o faraó. Por quê? Por causa de José, não é? Mas o que me chama muita atenção nessa história é que, como eu disse, entre Egito e Canaã, mais ou menos de 4 a 5 horas de viagem para chegar à casa da família. Então José, se ele quisesse rever o pai, ele poderia ir até lá ou mandar alguns servos saber notícia do seu pai. Mas será que ele fez isso? Não, ele nunca fez. Não pode ser por medo, porque se fosse por medo, ele ainda teria a opção de mandar os servos, sem dizer quem os mandou, para investigar, para saber o que aconteceu com seu irmão, com o seu pai. Vocês não acham isso estranho? Eu acho muito estranho. Mas me parece também que era da vontade de Deus que José permanecesse no Egito e que agora, nesse momento certo, Deus iria contribuir para que esse reencontro com o passado acontecesse. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis, capítulo 42, versículos de 1 a 20. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram.
Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, Senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. A história começa com Jacó repreendendo os seus filhos, e ele diz: Por que estão aí olhando uns para os outros? Veja que, para entender essa repreensão, a gente tem que ver que a situação ali era uma situação de fome, uma situação muito difícil. Então, Jacó ficou sabendo que no Egito havia trigo, e ele queria que os seus filhos fossem comprar o trigo para que eles não morressem de fome. Mas quando ele olhou para os filhos, ele viu aquela atitude desanimada deles, como se não tivesse nada para fazer. E veja que essa atitude é uma atitude peculiar das pessoas que, quando estão enfrentando dificuldade, elas ficam no estado, parece, de dormência. Parece que já não há nada para fazer, quando existe muito mais, porque a palavra final é do Pai, não é? O nosso Pai, está escrito na Bíblia que Ele nunca vai deixar os seus filhos perecerem. Mas o que está acontecendo com os irmãos de José? Eles estão passando por uma prova muito difícil ali, porque no passado eles foram muito ruins com José, e também eles não têm intimidade com Deus. Eles não estavam agindo como alguém que conhece Deus, como José passou a agir com o tempo. Então Deus estava ensinando, mantendo eles ali naquela situação, para ensinar uma lição a eles. Aí está essa atitude de desânimo, de falta de coragem deles, porque eles não estavam confiando no Pai. Jacó manda 10 dos filhos ir até o Egito para comprar trigo, e fica para trás Benjamim,
que é o filho mais criança. Desde o princípio da história, nós vimos que Jacó protegia muito José. E daí começou toda essa desavença com os irmãos, a ponto dos irmãos quererem matar José. E daí, com intercessão de outros irmãos, eles resolveram, ao invés de matá-lo, vendê-lo ao Egito. E eles venderam José aos ismaelitas. Os ismaelitas daí venderam a Potifar. E Potifar foi quem mandou José à cadeia por suspeita dele estar tentando molestar a sua mulher. E da cadeia, José conhece o faraó para a interpretação de sonhos. É importante que a gente entenda, para a gente entender bem essa história, quem é Benjamim. Então vamos voltar, vamos pensar um pouco sobre o passado. Vejam que Benjamim é o único irmão legítimo de José. Benjamim é filho de Jacó e Raquel. Então, nós vamos ver que todo esse processo que vai acontecer na história de hoje está ligado pelo fato de que José se preocupa com seu irmão Benjamim, que ficou para trás. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, eles foram procurar José, mas eles não sabiam que era José. E José era o governador do Egito, e eles foram lá na esperança de poder comprar trigo. Quando eles viram José, de acordo com a lei da época, a lei do faraó, que todos deveriam reverenciar ao governador, o que é que eles fizeram? Eles tiveram que reverenciar a José. E estava aí cumprindo a profecia que foi dada a José através de sonho. Vocês se lembram que eles fizeram chacota de José, eles ressentiram José por causa desse sonho que José inocentemente disse para eles. Mas como é que seus irmãos não o puderam reconhecer? Veja que José tinha se transformado numa figura muito importante no Egito. Já tinha passado 15 anos sem eles verem José. E agora eles veem essa figura toda iminente na frente deles. José tinha uma postura egípcia, um nome egípcio. Ele estava trajado com roupas egípcias, anel com timbre real. E José não os tratou como alguém que os conhecia. José se posou como uma pessoa muito rígida e já os acusando no momento em que encontrou com eles. E José, muito sério, pergunta: de onde vocês vêm? Daí eles respondem: da terra de Canaã, para comprar comida. Aí ele acusa: vocês são espiões. Eles respondem: não, Senhor, teus servos vieram comprar comida. E aí no versículo 11, que eu acho muito interessante, ele diz: todos nós somos filhos do mesmo Pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E daí eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. E aí José vai dizer de novo: como eu já falei, vocês são espiões, e os joga na cadeia. Eles mentiram para José dizendo que eles eram homens honestos. Eles não eram de maneira nenhuma honestos, eles tramaram para matar José. Eles venderam José como escravo. Então, eles eram culpados até de planejar um assassinato. Imagina se um homem honesto pode ser considerado alguém dessa categoria.
Então José não estava convencido, mas o fato de que José os estava tratando assim é porque ele queria ganhar tempo para saber exatamente o que é que tinha acontecido com Benjamim. Ele se preocupava muito com Benjamim, seu irmão mais criança. E José os deixa 3 dias na cadeia. E daí, quando reencontra José, ainda até jura pelo faraó. Esse juramento era simplesmente para manter a sua identidade, porque ele não precisava fazer isso. Ele é o 2º homem no reinado do faraó. Então veja que ele estava fazendo esse jogo com os irmãos, porque sabia que os irmãos não eram honestos e que somente agindo dessa maneira ele iria saber do paradeiro do seu irmão. E José lhes faz uma proposta, e uma proposta com uma condição. Ele deixaria voltar para trás, levando trigo para as suas famílias, mas um ficaria de refém. E José declarou que ele é um homem temente a Deus. O que significa essa declaração? Essa declaração é o mesmo que indiretamente estivesse dizendo a eles que ele não iria fazer nada de errado contra esse irmão que estava na cadeia, porque ele era temente a Deus. Ele agia de acordo com a vontade do Pai. Aí eles iriam seguir viagem com o trigo, levar o trigo para a família, mas a condição para José libertar esse último refém é que eles trouxessem o seu irmão Benjamim. E nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar na segunda-feira com a graça de Deus. Vamos todos pensar no que significa ser temente a Deus. Ser temente a Deus não significa a gente ficar tremendo de medo de Deus, mas significa a gente aceitá-lo, a gente seguir os seus mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus é algo muito sério, porque desde o começo dos tempos, Deus nos mandou esses mandamentos para a gente seguir. E depois a gente tem toda essa riqueza de material que é a sua palavra. Então, ser temente a Deus significa a gente ler a sua palavra como se a gente estivesse ouvindo a Deus, guardá-la dentro do nosso coração e viver. A gente tem que viver uma vida diferente, tratando o nosso próximo com amor e principalmente agindo com justiça. Quando eu digo isso, não significa que a gente deve ser bobo diante do nosso próximo, não. Mas a gente deve tratar os outros com justiça, como Deus trata. Um bom dia abençoado para todos nós. Que Jesus traga luz em nossos caminhos, que nunca haja trevas. Que nunca haja temor, mas que nós tenhamos clareza de espírito para resolver todos os nossos problemas. Que Deus, nosso Pai, cure as enfermidades de todos assistindo estes vídeos, de seus familiares. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor. Amém. Bom dia a todos vocês. Que Jesus os abençoe.